Boa noite, aqui quem fala é Marcos Monteiro, secretário de Cultura da cidade de Nova Iguaçu. Estamos reunidos aqui nesse web encontro para tirar dúvidas, bater um papo sobre o cadastramento de agentes culturais, artistas, instituições, coletivos, enfim, todos os fazedores de cultura da cidade de Nova Iguaçu, com a intenção de facilitar o recebimento dos recursos da Lei 1075, chamada Lei Aldir Blanc. Em nome do prefeito Rogério Lisboa, eu deixo um abraço a todos que vão participar desse web encontro. A Secretaria de Cultura está aqui bem representada por parte de nossa equipe, nossos subsecretários Augusto Vargas, Rogério Costa, Diego Bion, Marcelo Pellegrino e Luísa Carqueja, que são feraças aí em cadastramento, em Lei 1075 de 2020, Lei Aldir Blanc, enfim, todas as dúvidas poderão ser tiradas nesse nosso primeiro web encontro. O intuito é facilitar a vida de todo mundo, para que todos tenham acesso a esse benefício, nesse momento tão difícil que a gente está passando. Deixar aqui também os sentimentos, em nome da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, o prefeito Rogério Lisboa, toda a equipe da Secretaria de Cultura, a todos aqueles que perderam amigos, parentes, nessa pandemia terrível que atingiu o mundo inteiro e que parece que ainda vai continuar por algum tempo. Nós sabemos que os fazedores de cultura foram uma das classes mais atingidas por essa pandemia. Então é muito importante que nós nos mobilizemos para diminuir, para amenizar os efeitos sobre os artistas, as instituições, os coletivos da nossa cidade. Então, bom encontro, eu tenho certeza que ele será muito produtivo e estamos juntos. Contem sempre com a Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu e com a Secretaria de Cultura da nossa cidade. Eu vou ter que sair agora, porque vou fazer um outro encontro presencial e provavelmente ainda volto mais tarde. Obrigado, secretário. O secretário até comentou que a gente já está super especialista, a gente está estudando, então acho que isso é uma prática, um exercício que o Brasil inteiro vai estar se debruçando agora sobre essa nova realidade da Lei 1075, Aldir Blanc, e Nova Iguaçu tem um grupo extremamente competente, comprometido com a cidade. O prefeito Rogério Lisboa, o secretário Marcos Monteiro já deu essa missão para que nós montássemos uma comissão. E essa comissão tem se reunido, de forma bastante sistematizada, filosofando sobre como se dará a execução, para a gente planejar esse destinamento dos recursos que vão vir para Nova Iguaçu. Existe ainda uma discussão nacional que ainda não está bem clara, então a gente está ainda aguardando um decreto de regulamentação vinda do Ministério do Turismo sobre essa parte da divisão de competências. Então, existe ainda algumas dúvidas em relação ao que vai caber ao município e ao que cabe aos governos do Estado. E enquanto isso ainda não está bem desenhado, pelo que a gente pode perceber é que essa parte inicial relacionada ao auxílio emergencial, provavelmente, eu vou dizer só provavelmente para não dar certeza, mas que já existe um aceno. Nós tivemos um web encontro também com a secretária de Estado, que foi colocado isso dentro da pauta, que existe a possibilidade de que esses auxílios venham através dos governos dos estados. Então, para que não tenha a questão da sobreposição dos recursos, os estados teriam acesso a um grande banco de dados do governo federal e aí cruzar as informações relacionadas a quem já recebeu o benefício, auxílio-desemprego, porque eles teriam esse volume de informações para cruzar esse entendimento. A gente está pegando agora, fazendo mais essa parte de introdução, para dar um tempinho para as pessoas irem chegando, e a gente quer falar um pouquinho sobre esse sistema municipal que está sendo criado, nessa compilação de informações que a gente está agora sistematizando, e que já se cria um corpo dentro do município para atender essa demanda enorme e uma complexidade muito grande em relação a toda a demanda dessa diversidade de Nova Iguaçu.
Então, pensar nessa parte da identidade da nossa cidade, esses fazedores, todas as questões dos saberes, dos fazeres, a gente começou a entender dentro desse desenho do sistema municipal e a gente foi separando ele em partes. O próprio cadastro agora, essa comissão, se debruçou muito para fazer e construir o cadastro e tivemos colaborações muito importantes do Conselho Municipal de Cultura, que foi fundamental nesse processo todo. Eu queria, nesse momento, destacar até 3 mulheres do Conselho que foram muito participativas. Eu queria deixar aqui externado e registrado o meu agradecimento. Arlene do Catendê, Jordana Moreira e teve uma outra... Mônica Verdã, que elas tiveram contribuições. Todo o Conselho encaminhou contribuições, mas essas 3 em especial fizeram contribuições muito consistentes. Então a gente quer já deixar aqui registrado o nosso sentimento de gratidão enorme a todos os nossos conselheiros que são representantes da sociedade civil, que dentro dessa estrutura municipal que a gente está criando, se propõe a ampliar os diálogos e entender como essa construção vai se dar de forma horizontal e bastante democrática. O Plano Municipal de Cultura do nosso município, ele é uma das nossas maiores diretrizes. Então a gente entende que já existe dentro do município de Nova Iguaçu formulações apontadas pela sociedade civil numa construção bastante ampla. Então ali é o nosso norte principal, que a gente já está se baseando em desenvolver a parte de editais, dos prêmios e como isso vai se dar para atender uma demanda já colocada pelo nosso Plano Municipal de Cultura. Estamos agora nesse primeiro momento, que é uma etapa agora muito importante, que é esse cadastramento. O cadastro municipal, ele vai dar para a gente um diagnóstico, para que a gente possa entender cada vez com maior clareza, como se fosse um grande raio-x, sobre essa cena da cultura de Nova Iguaçu. Então, a gente vai precisar, através desse cadastro, desenvolver reflexão sobre todo esse material que vai chegar até a gente e como a gente vai entender da maior demanda, que aí a gente consegue ter números, aí são coisas mais tangíveis, para até a gente pensar para o governo federal, a hora que repassar, não ser uma coisa tanto no campo da hipótese, mas sim com dados, e aí essas coisas mais bem consolidadas e a gente poder, de verdade, avançar com passos mais firmes. Não sei se a gente já dá o start para iniciar com a questão das perguntas, que eu ainda tinha umas coisinhas que eu ia falar sobre alguns mecanismos. Eu não sei se vale a pena a gente continuar, ou se já tem alguma pergunta. Aí eu queria pedir até o Ramon depois, se a gente já me dá um feedback em relação a isso, que aí eu ia passar ainda para essa parte de informação, um pouquinho desses mecanismos. Eu acho que era bacana. O que você acha? Eu acho que a gente pode, nesse momento, convidar as pessoas que estão participando, que estão assistindo a live, a compartilharem com a gente as dúvidas, sugestões, esclarecimentos, que é um pouco a proposta desse nosso encontro, né? O nosso canal está aberto, vocês podem colocar aí as perguntas, as dúvidas no chat. O Ramon, que é o nosso parceiro da comunicação, está aqui e vai encaminhando para a gente, e a gente vai batendo essa bola a partir das coisas, de dúvidas que também já surgiram em outros momentos, já foram enviadas para a gente através do Facebook. A gente está aqui também com a página aberta, que a gente vai conseguir bater uma bola junto com o Ramon, mas é ótima essa intervenção do Diego Bion, porque a ideia do norte principal é tirar dúvidas. A gente está querendo dar uma introdução para falar um pouquinho sobre todo esse processo e essa construção, para que vocês tenham também uma noção dessas ferramentas que já estão sendo desenvolvidas por Nova Iguaçu. E para a gente, inclusive, é uma alegria ver até outros municípios copiando o modelo que já está sendo feito pela nossa cidade. Então, eu acho que essa generosidade faz parte desse processo. Então, eu acho que quanto mais municípios tiverem essa troca e essas trocas de experiências, repertório em relação à significação dessa lei, vai ser fundamental para um fortalecimento de uma política nacional. Então, são os municípios que vão precisar estar cada vez mais antenados. E um dos mecanismos que a gente criou é um mecanismo de amplo debate, para a gente pensar nesses diálogos cada vez de uma maneira mais abrangente. Então, a Secretaria de Cultura vai estar desenvolvendo plantões de teleatendimento, atendimento via telefone, para dar tipo um plantão de tirar dúvidas.
de 2 às 17 horas, de segunda a sexta vai funcionar um plantão com uma equipe presencial aqui no telefone para tirar as dúvidas das pessoas. Já está quase em fase de entregar para a população um site também, que ali vai ter uma compilação de dúvidas frequentes, informações sobre a lei, cartilhas para falar sobre o cadastro. Então ali vai ser um portal da transparência em relação à lei Aldir Blanc, dentro dessa conjuntura mais abrangente. Inclusive lá você vai poder conferir se o seu cadastro está de acordo. A gente vai dar informação também do pessoal que se cadastrou. Até em relação a isso que o Peregrino falou, Marcelo Peregrino, tem uma equipe da comunicação que está recebendo todo esse material, fazendo reflexão sobre esse material que está chegando, e aí essa equipe que vai fazer esse serviço desse retorno que o Marcelo Peregrino falou, ele vai colocar dentro de uma listagem, que também é uma outra ferramenta virtual, para você poder identificar, meu cadastro está ali, ok, meu cadastro tem algum tipo de pendência. Aí você sabe que está com pendência, pode entrar também em contato. Augusto, eu acho que já pode até iniciar, porque já pintou uma pergunta aqui. O Tibu Guimarães está perguntando, está dizendo o seguinte: o meu cadastro não teve como objetivo solicitar ajuda emergencial, mas para quem precisa, tem data limite para fazer o cadastramento? Quem quer responder? A gente pode, de repente, fazer assim, todo mundo vai fazendo umas respostas e a gente pode ir complementando. O que vocês acham, ok? Sim. Data para finalizar não existe. O cadastro ele não tem um caráter de somente atender a lei de emergência cultural Aldir Blanc, que é a 1075. E vai existir um prazo a partir do momento que o governo federal repassa o recurso para o município. Então, para quem tem interesse de pleitear ou o auxílio emergencial, ou os editais de fomento, ou os prêmios, a partir desse momento do repasse municipal, que a gente está aguardando ainda agora um pronunciamento oficial do Ministério do Turismo sobre como vai ser feita toda essa parte de regulamentação, porque pode ser que ainda tenha algumas especificidades, e assim que o Ministério do Turismo fizer o pronunciamento oficial para que a gente entenda qual vai ser. E deu uma falhinha aqui. A gente está fora do ar? Não, já falando. Continua. Então a gente está aguardando ainda esse pronunciamento do Ministério do Turismo, e a hora que chegar o recurso no município, aí sim a gente começa a contar o prazo, que são 60 dias para a gente destinar o recurso. Então nós teremos que destinar, e por isso que Nova Iguaçu já está se antecipando nessa organização para refletir de como vai ser essa destinação. A gente já tem um desenho mais ou menos rascunhado, mas ainda no campo da hipótese, do que seria apontado pelo nosso plano municipal. Mas como ele já tem muitos anos que não sofre atualização, a gente quer agora aguardar o cadastro para de verdade ter dados mais consistentes para que a gente consolide esse documento de destinação do recurso. Então, acho que... Inclusive, a pergunta da Flávia Robb, ela diz, sim, o cadastro não é só um auxílio, né? Para um censo para os artistas. É bacana a questão do cadastro. No caso, quem perguntou inicialmente foi o Tigu. Logicamente, o Tigu está morando fora do país e tudo mais, mas é um artista de significância aqui para o município. E é bacana a gente saber que tem alguém que faz vídeo, que vem aqui uma vez por ano, mas continua trabalhando dentro do município com vídeo, saber que tem no bairro dele, não sei se o Tigu mora onde? No Prata? Na Prata. Então, é bacana. Dentro do Tigu e todo mundo do Prata. É bacana a gente saber a localização, ter os quantitativos, ter os qualitativos. Então o cadastro ele não se destina só à lei de emergência. Até para a gente construir políticas públicas nas próximas gestões, é um legado que a gente deixa também. A pessoa se debruçar. Marcelo, aproveitando o que o Marcelo está dizendo, voltamos com a imagem, né? Todo mundo está vendo lá. Aproveitando o que o Marcelo está dizendo, tem muita gente dizendo nas ruas, amigos, eu não vou me cadastrar não, porque eu já recebi auxílio emergencial. Primeiro, aí tem a ver com a pergunta que a Flávia Robb fez. Esse cadastro, ele não é só para esse momento.
Ele é um cadastro para projetos futuros. Mas ainda dentro desse momento, mesmo que a pessoa tenha recebido auxílio emergencial, a lei prevê editais para projetos, premiação, tem outras atividades que vão além da questão do auxílio emergencial. Então é importante que todos os artistas, todos os coletivos, todos os espaços culturais se inscrevam no cadastro. E pegar esse gancho do Rogério ainda, essa parte que eu falei que pode de repente ter se misturado no universo de informação, da divisão de competência, fala exatamente sobre isso. Provavelmente esse auxílio dos R$600 não será nem pelo município, será pelo governo do estado. Então, se você pretende pleitear os editais de fomento e os prêmios, é importantíssimo você estar fazendo esse cadastramento municipal, porque essa vai ser a nossa prioridade de ação nessa divisão de competências. Então, provavelmente, essa parte relacionada ao auxílio vai caber ao governo do estado. Então, acho que era bacana falar sobre isso. E, complementando essa questão do peregrino que ele estava dizendo sobre o cadastro, a gente colocou, inclusive, várias outras informações ali, em relação à etnia, recortes relacionados a gênero, renda familiar, se você tem os benefícios, porque isso vai dando também indicativos para a gente saber o número de artistas que tem registro, que são formais, informais, homens, mulheres ou de outros gêneros. Então, são um volume de informação. Nosso subsecretário Rogério Costa, inclusive, ele fala muito sobre isso, do nosso sonho de criar um grande mapa cultural de Nova Iguaçu, inclusive com georreferenciamento. Então, para a gente vai ser importantíssimo pensar nesses territórios culturais e aonde estão determinadas atividades e que tipo de atividade é desenvolvida naquele território, para a gente começar a pensar em potenciais daqueles territórios, porque já é um plano do prefeito Rogério desde sempre para que Nova Iguaçu se transforme numa cidade criativa. E esses dados da economia criativa são fundamentais para a gente pensar numa política para a cidade. O Augusto, o Tiago de Oliveira Souza, se não me engano, é o Tiago, que é conselheiro do Conselho de Cultura, está pedindo aqui um esclarecimento. Se não me engano, quando vi o cadastro, tem uma autodeclaração de que o agente não está recebendo auxílio. Desculpe se estiver enganado, não tenho como acessá-la agora sem sair da live. Me pareceu mais uma afirmação do que uma dúvida, propriamente dito. Todo mundo concorda, né? Sim. Então é isso. Tem uma declaração lá de que a pessoa... Eu acho que eu entendi aqui o que o Tiago quis dizer. Está escrito lá que tem uma declaração de que a pessoa não está recebendo auxílio, beleza. Mas é importante que a pessoa se cadastre, independente dela estar recebendo o auxílio ou não. Mas é isso que o Tiago mesmo está dizendo. Tem lá um campo onde a pessoa confirma que não está recebendo o auxílio. Mas independente, Tiago Oliveira de Souza, independente de fazer essa autodeclaração, o entendimento do governo do Estado é que isso não basta. Então, assim, Ministério Público, Tribunal de Contas, inclusive a própria Secretaria de Estado estava falando que estava sofrendo um problema, não só a Secretaria de Estado, mas até outros municípios, de listagens sendo questionado de funcionários recebendo o auxílio. Então, esse cruzamento de informação é uma coisa de uma extrema complexidade. Até por isso que a gente no início estava falando dessa divisão de competência, que provavelmente isso vai ficar com o governo do Estado, porque somente a autodeclaração de que não está recebendo auxílio não vai dar conta de evitar um volume muito grande de fraude para a gente pensar em sobreposição de recurso. Então, eu acho que assim, é importante a gente ter em norte que a gente tem ali um indicativo com uma informação de que não recebo, mas que não necessariamente já está apto e garantido que ele vai poder solicitar o auxílio sem antes cruzar as informações com o governo federal. Porque esse auxílio emergencial, já que foi feito de forma nacional para outros tipos de profissionais, já aconteceram muitas fraudes. A gente viu na televisão o volume de dinheiro e de informação de pessoas com a sobreposição de recursos, que não deveriam ter ganho.
Tá. Pessoal, vou perder alguns segundos, quer dizer, perder não, ganhar. Acho importante fazer um social, né? Pessoas participantes até o momento aqui, ó. Flávia Robb, Sil Liz, Raquel Bastos, Tiago de Oliveira Souza, já citamos, Tigu Guimarães, João Marcos Guerreiro. Covas, que vou chegar lá. Flávia Robb, Tigu já falei, Arlene de Catendê, Mônica Carqueja, Simone Barranco, Domi Júnior. Domi Júnior é nosso coordenador de artes visuais da Secretaria, e agora sim o João Guerreiro, que é coordenador de produção cultural do campus do IFRJ Nilópolis, não é isso? Mais quem? Gabriela, já falei, Arlene Madsen, a dona Lena Madsen, da dança de Nova Iguaçu, da Academia de Dança, a Raquel Baixo, já falei, Tiago, Tigu, e parece que o Tigu tem uma nova pergunta. Eu vou só deixar então, antes de responder do Tigu, deixar já um abraço fraterno para o Guerreiro e já dizer que a gente precisa ver sua última live, Guerreiro, falando que você vai colocar o IFRJ com os alunos de produção cultural para estar dando suporte para a cidade. Então, acho que já vou aqui fazer uma declaração pública que Nova Iguaçu quer estabelecer essa relação muito próxima com as universidades. Então, o campo acadêmico com certeza vai estar somando, e a gente não tem dúvida de como vocês podem estar colaborando nessa construção de uma política regional. Então, ter na Baixada Fluminense uma universidade como a IFRJ, uma parte específica de produção cultural, para a gente é uma alegria muito grande. Inclusive, a Luísa tem falado muito sobre isso, tem estabelecido algumas relações de dinâmicas da universidade. A gente só agora quer pensar numa data, e aí a gente vai entrar em contato com você, João, para entender como é que isso pode se dar com os alunos, para estarem colaborando, construindo junto conosco todo esse cenário de uma demanda nova e que a gente está estudando bastante. E óbvio que a parte acadêmica vai ser fundamental para a gente dar conta de toda essa metodologia. Bion, sugiro, tem uma pergunta do Tigu, você pode ler para a gente? Tigu, querido, lá da Espanha, diz aqui: o cadastramento é um critério para poder aceder a possíveis editais e convocatórias futuras? Talvez deixando isso mais claro, enfaticamente, motive mais o cadastramento. Tigu, essa inclusive um ponto que estávamos discutindo aqui pouco antes do início da live, né? A gente, apesar de já estar avançando com os processos e as etapas necessárias para receber esses recursos e conseguir cumprir a nossa parte enquanto poder público dentro dos prazos estabelecidos, a gente ainda discute muita coisa que eu acho que é um processo muito saudável, né? Não esgotamos ainda as discussões. E falávamos exatamente sobre isso, sobre esse cadastramento, né? Sem dúvida nenhuma, é importante estar escrito na lei, né? A lei prevê que para acessar esses recursos é necessário que o proponente, que o representante legal, que a pessoa que vai ali se inscrever enquanto artista, que está inscrevendo o seu coletivo, a instituição, o espaço cultural, mas que esteja contemplado, esteja vinculado a um cadastro. E aqui em Nova Iguaçu, a Secretaria Municipal de Cultura está estabelecendo como prioridade o cadastro municipal, né? Então, para acessar esses recursos, todos os moradores da cidade de Nova Iguaçu, moradoras, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que buscarem acessar esses recursos, eles terão que obrigatoriamente estarem inscritos no nosso cadastro municipal. Está extremamente vinculada uma coisa à outra. E como o Augusto estava falando aqui um pouco no início, nós ainda estamos num processo, ou já estamos num processo, de um desenvolvimento de uma série de plataformas e janelas de comunicação e diálogo que contribuam para que esse entendimento seja cada vez mais amplo com relação às cenas culturais aqui de Nova Iguaçu, né? Uma das ideias, inclusive, motivadoras de fazer esses vários encontros para isso, para a gente estar mais próximo e poder dialogar e estimular, de alguma maneira, contribuir para que o maior número de pessoas possíveis dentro desse universo dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura possam somar com a gente nesse cadastro, contribuir para essa mobilização. Então, só fazer um complemento nisso aí. Eu acho que nesse momento agora
tem muita gente preocupada com a questão da lei, né? E logicamente porque está uma situação de emergência mesmo. E para acessar os editais, o auxílio e tudo mais, tem que se cadastrar, mas eu acho que em determinado momento vai virar prática também nos editais futuros que vierem, ano que vem, e que a gente já tenha saído dessa questão da pandemia. Eu acho interessante que a gente vai manter, quer dizer, pelo menos se a gente tiver aqui, eu acho interessante como política pública da cidade, continuando mantendo esse cadastro aberto e as pessoas vão se cadastrando e novos editais que vierem, teria que ter também essa necessidade, essa obrigatoriedade de se cadastrar. Porque aí também você acompanha a dinâmica, né, do crescimento da cidade. Porque aqui a gente tem muito movimento juvenil, da juventude, fazendo cultura. Então, de vez em quando surge uma alternativa nova, surge um evento novo, o pessoal muito da linguagem urbana, o pessoal dos brechóis. Então está sempre focando alguma coisa. Se a gente tiver sempre essas informações, a gente inclusive tem condição de atendê-los melhor, né? Ou criar políticas públicas que os atendam. Eu acho que é interessante a gente continuar, né? Com esse cadastramento mesmo permanente, exato. Inclusive, esse ponto que o Peregrino colocou agora, já está mais ou menos sendo caminhado para isso. Se vocês repararem, dentro do nosso cadastro, tem ali a marca da FENIG. Por quê? Ele já vai também servir como base de critério para que a gente possa desenvolver ações voltadas para artistas sem cair no risco de direcionamento. Então, já existe um convênio de R$720 mil que vai ser voltado para coletivos artísticos também, que a execução é feita pela FENIG, e um dos critérios que a gente está planejando no edital é o cadastramento, para que a gente possa depois estabelecer como vai se dar essa relação com esses artistas. Então, independente da lei de emergência, como o Peregrino falou muito bem, o cadastro ele vai servir para uma base de dados que vai regulamentar todas as ações de políticas públicas aqui da cidade, porque isso era um dificultador que nós tínhamos para pagamento de cachês, porque senão como é que a gente paga um cachê para uma pessoa e que a outra desejaria também estar participando? Através do cadastro já cria ali um mecanismo de dizer, olha, existe um rodízio entre todos os artistas dessas linguagens que vão estar participando do projeto. E assim a gente consegue ter uma ampla concorrência e essa transparência em quem é escolhido para poder participar das ações públicas. Augusto, eu queria então responder uma pergunta que veio aqui pelo chat da Arlene de Catendê, que é o seguinte, ela pergunta se vai ter editais para pessoas físicas. Sim, Arlene, vai ter para projeto. Então, se é pessoa física, se é instituição, então uma das previsões que a gente está fazendo, estudo ainda, está numa fase de estudo, dentro daqueles pontos indicados pela lei. A lei emergencial diz claramente lá o que se pode fazer com esses recursos. E um deles é editais. Então, vai ter editais sim, editais de projetos. Uma das coisas, né, que a gente está pensando é editais de projeto. E aí, projeto de pessoa física, de pessoa jurídica, tanto que o cadastro, inclusive, prevê, quer dizer, não só o cadastro, a lei, o cadastramento de instituições e espaços culturais. Não só pessoa física, mas também pessoa jurídica, e não precisa ser uma entidade institucionalizada através de CNPJ. Ela pode não ter CNPJ desde que comprove atuação na cidade, conforme prevê a lei. Se ela for um coletivo artístico comprovado, ela vai poder participar dos editais, sim. É isso. Vamos só pegar mais um complemento do Rogério. E essa parte de comprovação de atividade, às vezes para quem está em casa pode ser um termo mais técnico, é uma coisa muito simples. E a gente recebe às vezes muita informação relacionada a isso, e a gente assim, pode estar chegando numa olhada para alguns produtores, mas a gente optou também por ser bastante didático para qualquer pessoa que entrasse poder entender de maneira muito clara. Então a comprovação é uma historinha sobre a sua prática cultural. Então assim, fotografias, você desenvolvendo a sua atividade no seu bairro, recortes de jornal, um flyer que você publicou dentro das suas redes sociais, prints. Então assim, você vai juntar
todo esse conjunto da sua história na cultura para que você possa comprovar. Porque senão parece assim, comprovação de atividade cultural. É um registro profissional? Não. É essa sua história para que a gente tenha um mínimo de critério com essa comprovação para que esse recurso vá realmente para essa cadeia de economia criativa e cultural. Então, mas por que isso? Para que outros profissionais não recebam, porque a gente consiga realmente chegar no objetivo da lei. Então, só para entender que é importante ter essa comprovação, e essa comprovação é uma coisa muito simples. Uma carta de uma instituição que você já desenvolveu um trabalho cultural. Então, são várias formas que você pode fazer essa comprovação, que é muito tranquila. Você prepara um livreto, né? Que pode ser uma coisa textual, como ele falou, pode ter uma carta. Eu, por exemplo, já participei, fui contar histórias no museu lá na Quinta da Boa Vista, na época que estava funcionando ainda, antes de pegar fogo, que é coisa trágica. Mas recebi da instituição, tipo um diploma, um certificado. Então você pode anexar tudo isso aí, vai juntando tudo aquilo, como falou, flyer, a matéria de jornal, conta uma historinha visual ali, que a gente possa pegar e olhar e observar a riqueza da tua biografia dentro da cultura, mas de maneira bem visual mesmo, entendeu? Faz aquele livrinho bacana contando a tua história, que aquilo ali vai nortear bastante a gente, vai falar, pô, olha só, tudo isso aqui, quanto essa pessoa já fez pelo município? Então é isso. Não tem muita dificuldade assim de ficar fazendo texto, não. Reúne a sua história bem visualmente mesmo. Agora, deixa eu só falar mais um complemento em relação a isso. Sim. Eu posso escrever lá tipo um currículo? Pode. Não apresentou nenhuma comprovação daquilo que você escreveu. Vai ficar prejudicado. Sim. Parece meio óbvio o que a gente está dizendo, mas é importante deixar bem claro, porque senão depois, poxa, escrevi lá tudo que eu já fiz e não fui selecionado. Não, você não foi selecionado, não foi porque não foi considerado importante que você escreveu o que fez. Foi porque você não comprovou. Então, assim, quanto mais credibilidade você der ao seu material, obviamente mais chance você vai ter de ser selecionado. Deixa eu só botar duas coisinhas só para pegar o gancho dele. Uma é o seguinte, que ali no cadastro mesmo tem dois campos, que um é para você falar sobre você, sobre a sua instituição e tudo mais. Então ali é contar uma história mesmo, textual. Entendeu? Aquilo que ele falou, você vai contar essa historinha. Você vai comprovar essa história no campo do portfólio, clipe e tudo mais. No campo seguinte. E não... E pelo amor de Deus, isso já veio acontecer, entendeu? E é um pedido, entendeu, nosso. Não pense, assim, a gente logicamente como... Pelo amor de Deus, Oxalá. por todos os deuses. Todos os deuses, não pense, assim, que somos pessoas públicas e logicamente acompanhamos o movimento cultural da cidade. Mas isso não quer dizer que na hora da gente pegar e falar assim, isso aqui é o fulano que faz um samba não sei onde. A gente não pode ter essa relação. A gente não pode... Faça o seu clipping, conte a sua história, mas como se você estivesse contando para um desconhecido. Porque, muito bem lembrado. Porque muito provavelmente pode sim cair na mão do desconhecido, porque de repente a gente faz uma parceria para ter um parecerista ou coisa parecida. Então a gente não pode contar de que, eles sabem quem eu sou. A gente não pode ter essa relação. É muito comum as pessoas fazerem esse tipo de afirmação. Fala assim, eu tenho um samba no K11. O Rogerinho sabe quem eu sou. É lógico que o Rogério sabe quem você é, porque ele acompanha o movimento do samba na cidade. Porém, muito provavelmente não é o Rogério que vai pegar, vai ler o seu clipping, vai pegar o seu portfólio e vai ler o seu currículo. Eu acho que até vai ser outra pessoa. Independente de ser o Rogério, a gente precisa só agora ter uma tranquilidade também em relação a isso, que pode ser até que seja o Rogério. E se ele pegar um material que não responde, o Rogério não vai poder depois ficar aqui a vida inteira para prestar conta. Exato. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade sobre esses recursos. E a gente vai precisar depois prestar contas dele. Então, essa associação, por ser amigo de alguém que faz parte da equipe da comissão, não descredibiliza você ter a necessidade de passar isso para a gente. Correto. Porque é um documento que vai ficar dentro de um processo público. Então, eu não posso botar o meu documento, o Rogério me conhece. Então, vamos
Eu proponho a gente ir adiante, porque está entrando pergunta pra caramba. Então vamos lá. A próxima pergunta é do Dômio Júnior. Tem um grupo de artistas aqui da Posse, do bairro da Posse, que esbarraram em uma dúvida. A Lei Aldir Blanc é independente do auxílio emergencial ou há uma fusão de auxílios? Essa pergunta é legal, Bion, sugiro que você responda. Na verdade, a Lei Aldir Blanc, ela prevê esse auxílio emergencial para a cultura. Mas ela também prevê condições muito objetivas para você acessar esse recurso, né? Que são basicamente aquelas que também se referem à lei emergencial geral, né? Que o governo federal, ao auxílio emergencial geral que está sendo dado pelo governo federal. Então, esse é só um dos mecanismos que a lei prevê. Como a gente já disse aqui, além do auxílio emergencial, ela também prevê a possibilidade, né, da criação de prêmios, de editais, de recursos para manutenção de espaços e de instituições culturais e uma infinidade de outras possibilidades também. Então, assim, ela prevê isso, mas, ao mesmo tempo, ela é muito clara quando diz que não é possível, que é proibido a sobreposição desses recursos. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: se você, artista, produtor, técnico, já está acessando esse recurso do auxílio emergencial federal, você não pode acessar o recurso do auxílio emergencial para a cultura. E isso é algo na verdade, isso é algo que independe do nosso desejo, é algo que está escrito na lei, que ela é muito clara sobre as condições estabelecidas para isso. Então, mas assim, ao mesmo tempo, isso não impede que você não se cadastre com a gente, porque, como a gente já está falando também, vão existir outros desdobramentos para além do auxílio emergencial para a cultura, que sim dependerão do cadastro do artista, do grupo, da instituição, junto com a gente aqui. Então, é importante estar ligado nisso. A Arlene até está perguntando sobre a autodeclaração que consta no nosso cadastro. A gente precisa só voltar a frisar que tem a ver também sobre essa resposta que o Diego Bion colocou, que a autodeclaração é uma informação que a gente vai ter aqui, que você está dizendo que não recebe, mas que já existe um entendimento do governo federal que vai precisar sim o cruzamento dessas informações. Por isso que nessa divisão de competências pode ser que fique com a competência do governo do estado. Então, você está informando a gente, mas o cruzamento dessas informações vai ser fundamental para que a gente evite fraude com o uso do recurso público. Só fazer um complemento aí. Uma coisa dentro da lei que prevê uma verba para todos os municípios da União, todos eles vão receber um montante. Parte desse montante que o município recebe é para esse auxílio emergencial, esse de R$600, isso fique claro. Mas muito desse recurso que o município recebe vai ser aplicado em forma de edital, de prêmio e tudo mais. Então, você não acessa essa verba de auxílio emergencial, mas você pode acessar a verba dos editais, dos prêmios. Então, se cadastrem. Então, aí o Marcos Kovács, que vem aqui, faz a seguinte pergunta que tem a ver com isso também. Sim. Então, além do meu cadastro individual, eu posso também fazer o cadastro do meu coletivo teatral. Sim. Luísa vai responder essa. Luísa, fica à vontade. Ela já até saiu essa resposta. Só aproveitar para mandar um abração para o Marcos Kovács, que é um diretor teatral talentosíssimo e uma pessoa maravilhosa. Um abraço para você, Kovács. Luísa, e aí, pode ou não pode? Deve. Se você é uma pessoa física e você faz parte de um coletivo, de um grupo artístico, você deve se cadastrar como pessoa física e cadastrar o seu grupo como coletivo ou espaço cultural. Porque, como nós estamos dizendo aqui, esse cadastro é importante para a gente ter a noção das atividades culturais em Nova Iguaçu. Então, por favor, se você é uma pessoa física e faz parte de um coletivo, você deve sim fazer a inscrição como pessoa física, além da inscrição do seu coletivo no nosso cadastro. Fazer a inscrição, cadastro de agentes culturais e coletivos do que nós estamos disponibilizando. Só uma outra. Deixa claro aí também, porque
vocês entrem em acordo, vocês têm um coletivo. Vamos dizer, tem 3, 10, 15, 2 pessoas, 8. Vocês entrem em acordo, porque às vezes os coletivos são horizontais. É necessário que haja um representante. Entendeu? E é necessário que haja uma declaração, que essa declaração está junto lá no cadastro, um modelinho. Um modelo, exato, de uma ficha, onde o pessoal vai preencher, vai assinar e vai anuir, dizer, olha só, quem é o representante do coletivo aqui, vamos dizer, é o Rogério Costa. A gente entrou nesse consenso. Então vocês têm que ter esse consenso e preencher essa ficha, porque uma pessoa só. Porque se vier dois cadastros no mesmo coletivo, entendeu? Vai ficar pendente, os dois. Vai ficar com pendência conosco. Então é necessário que haja só um cadastro e um representante desse coletivo. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, a gente recebeu algumas informações e dúvidas relacionadas exatamente isso sobre o Jornal Extra, na matéria que saiu segunda-feira. Como é que eu faço esses encontros, porque estamos num momento de pandemia? Então, assim, gente, a cidade de Nova Iguaçu já iniciou um processo de flexibilização. Então, que você use todos os cuidados possíveis, usa máscara, usa álcool gel, porque essa garantia desse documento, para a gente, até para evitar fraude dentro desses processos dos coletivos. Então, é fundamental, porque algumas pessoas estavam questionando a importância de ter este documento. Então, para a gente preservar a integridade desses coletivos é fundamental. Então, assim, nós, como poder público, precisamos ter esse cuidado de pré-produção para garantir um mínimo de controle e planejamento que não teremos depois problemas com fraude. Então, esse foi o nosso entendimento. Tem mais perguntas muito interessantes. Eu queria falar de uma aqui, Bion, e queria responder, depois eu te dou a palavra, tá? O Vinícius Henrique, lá do Sarau Prata, Prosa e Poesia, lá da Prata, uma turma bacana, eles estão produzindo o Festival Segue o Som, aproveitando para fazer o merchandising aqui. Então vamos lá, ele faz a seguinte pergunta: existe alguma forma de consultar seu nome no cadastro, tipo uma confirmação de que o cadastro foi corretamente executado? Então, Vinícius, para as pessoas que têm uma experiência um pouco maior com formulários do Google, sabe que o formulário do Google é uma ferramenta um pouco limitada. Se não fôssemos usar o formulário do Google, teríamos que construir uma página, um sistema com banco de dados, seria muito mais complexo, demorado, teríamos que contratar uma empresa. Então, você pode observar que praticamente todos os municípios estão usando o formulário do Google, mas o formulário do Google não dá essa confirmação. O que a gente está fazendo para resolver isso? O Marcelo Peregrino até citou agora há pouco, estamos construindo uma página simples, que não vai ser um banco de dados, então não haverá necessidade de contratar uma empresa para isso. Essa página simples vai constar lá o nome das pessoas que foram cadastradas. E além disso, nós estamos, o Augusto também falou no começo da nossa conversa aqui, nós vamos montar uma escala a partir de semana que vem, eu acho, né? A partir de semana que vem, onde vai haver uma equipe aqui na sede da Secretaria atendendo telefonemas para tirar dúvidas e para ligar para as pessoas que se cadastraram para, primeiro, confirmar o cadastramento e, segundo, tirar algumas dúvidas, alguns possíveis erros que possa ter ocorrido no cadastramento. Bion, com você. O Tigu, logo na sequência aqui... Falar sobre auxílios editais, né? Isso, exatamente. Eu vou ler aqui o que o Tigu diz, tá? Ele diz: pergunta complementando a fala do Bion, hipotética, mas que deve ter alguém pensando. Se receber o auxílio, estará impedido posteriormente de acessar editais e convocatórios? A pessoa pode receber o auxílio Na verdade, os editais, as convocatórias, as premiações, elas vão atender, quem vai poder acessar esses editais, essas convocatórias? O primeiro ponto acessa aos prêmios, aos editais e às convocatórias aqueles
que tiverem se cadastrado com a gente. Essa é a base. Esse é o primeiro passo para garantir a sua participação numa posterior convocatória, numa posterior chamada pública para um edital, para um prêmio ou para o que quer que seja. Então, por isso esse passo é tão importante para a gente, que todos e todas se cadastrem para poder garantir a posterior participação na disputa por esses recursos que vão ser distribuídos através de editais, enfim, e de outras ações aqui. Então, é importante que estejamos todos e todas cadastrados para poder garantir isso. Né? Uma coisa não anula a outra. Exatamente. A Flávia Robb falou sobre a gente colocar um link do CETED para já ir avançando com a questão do registro profissional. Mas, Flávia, só para dar uma informação. A gente pode colocar, e essa informação é bacana, o link do CETED, e de todos os outros sindicatos, de vários outros segmentos dessa cadeia de economia criativa e artística. Só que, assim, não é que seja uma obrigação, e a gente não vai impor isso para artista nenhum. Se o artista ele deseja continuar na informalidade ou nunca vai desejar ter um registro profissional, não é impeditivo. É mais um dado, ele é informal ou ele não é informal. Então, assim, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de registro ou nunca venha ter interesse, ele também tem direito. E aí é bacana a gente pensar nessa construção. E o Vini estava falando sobre o modelo do governo do Estado, que foi o último edital agora do Cultura na Rede. Inclusive, conversando com a secretária de Estado, Daniela, parabenizei pelo olhar sensível realmente sobre esse edital. A gente já está se debruçando sobre ele, porque ele tem uma prática e uma dinâmica muito interessante, que é desburocratizar esse processo. É pensar de uma forma muito mais singela, que é quase como se fosse esse cadastro para poder destinar o recurso. Ele vai colocando esse portfólio com as informações da sua historinha. A gente também já está pensando num processo que vai ser um pouquinho mais para frente, quando lançar o edital, numa escola de projetos. Aí a gente vai estar disponibilizando pessoas da nossa equipe para estar ajudando nessa construção propositiva desses editais, de como ele vai poder preencher esses formulários, né, para passar essa informação relacionada a algum tipo de prêmio ou edital de fomento que ele queira pleitear. Mas só para fazer aqui umas referências que a gente está estudando. Esse do Cultura na Rede do Governo do Estado é um modelo simplérrimo, acredito, inclusive, que vai nortear as políticas de cultura no Brasil, e que em relação ao CETED a gente vai colocar lá todos os sindicatos, mas que não existe a obrigatoriedade do registro profissional. Então é só um indicativo, mas que quem desejar continuar na informalidade, ele também tem o direito. Eu queria fazer a próxima pergunta aqui, mas queria pedir o Peregrino para responder. Sim. Quem recebeu auxílio emergencial do governo, mas tem seu espaço cultural com o MEI, tem direito à Lei Aldir Blanc? Bem, o espaço... Dona Arlene Madsen fez a pergunta. O espaço cultural, ele precisa ter uma comprovação, no caso, que ele estava sendo utilizado nos últimos meses e ele foi interrompido as atividades devido à pandemia. Pode perguntar de novo, MEI que ela perguntou? MEI, CNPJ, MEI. Não, mas aí ela chama de espaço cultural e faz uma... mas pode ser um espaço cultural informal também. De repente ela tem uma academia, eu não sei qual o caso dela. Mas o MEI específico é microempresa individual. Mas é CNPJ, é uma empresa. Mas mesmo se você CNPJ, ele não tem funcionário, é individual. Então, assim, a gente precisa... a gente precisa de mais informação. Pode ter até um funcionário. A gente precisa de mais informação, no caso. Mas se ela tem um espaço, mesmo que não seja formal, um espaço sem CNPJ, que desenvolva um trabalho cultural ali, ela tem que escrever essa dentro do nosso cadastro como espaço cultural também. Se ela for artista, que eu não conheço, qual é o nome dela? Arlene Madsen, ela é dona da academia de dança Lena Madsen. Tá vendo? Ela tem uma academia de dança. Então, provavelmente, se é dança, logicamente é arte, por extensão. Então, a gente considera isso como espaço cultural. Se ela for professora, vamos dizer que ela é bailarina, ela se inscreve como artista, e escreve a academia dela como espaço cultural. Maravilha. Tem Maurílio... Outra Arlene agora. Que fez uma pergunta interessante. Desculpa te cortar, Rogério.
Arlene, eu não estou achando sua pergunta aqui para ler exatamente o que Mas você eu acho que falou. foi a anterior que eu tinha respondido. Se é coletivo ou pessoa física? Não, é uma pergunta dela sobre... Autodeclaração? Não, sobre fazer parte de 2 instituições. Arlene, você dá um alô aí pra gente se eu estiver errado, tá? Por favor. Mas a dúvida dela era algo como, bom, faço parte de 2 instituições, mas eu 2 acho que a gente CNPJ diferentes. Ah, tá. Entendeu? Tem 2 CNPJ. A gente procura aqui, faz a pergunta certinho. Enquanto isso, eu vou ler a próxima pergunta aqui, que é do Maurílio Sal. Maurílio Sal, que é um dos responsáveis pelo grupo Baque da Mata, grupo de Maracatu, daqui da cidade de Nova Iguaçu. A pergunta dele, na verdade, são 2 em uma. A primeira é, quanto aos valores respectivos sobre pessoa física, CNPJ, individual e coletivo, na verdade, eu fiquei um pouco na dúvida. Quanto aos valores respectivos, ele quer saber sobre valores distribuídos para cada um. Eu vou até adiantar aqui, isso ainda não está definido, Maurílio, isso ainda é um estudo, a gente está nessa etapa inicial do cadastramento. Isso é um estudo que ainda está sendo elaborado, ainda não foi definido e nem quanto... só para cá. Isso vai ser, por exemplo, a gente vai precisar agora aguardar esse decreto regulamentador do Ministério do Turismo, que o Ministério do Turismo ele vai dar um norte, porque por mais que ele seja relacionado ao município de Nova Iguaçu, isso é uma política nacional. Então, não existe um critério que seja estabelecido especialmente para Nova Iguaçu. O Brasil inteiro vai precisar se adequar. Então, o pronunciamento do ministro, que provavelmente seria hoje ou amanhã, esse decreto de regulamentação, para dizer sobre como vai ser essa distribuição desses valores, entre os valores de 3 a 10 mil, quais seriam os critérios, e o valor do auxílio emergencial, ele é um valor de R$ 600 mensais por 3 meses. Então, juntaria um montante que pode ser também destinado, que é o que a gente estava planejando aqui, encaminhar para o governo do Estado, se for competência deles, para que fosse pago em cota única, entendendo aqui também a demanda que nós recebemos através dos nossos canais de comunicação, que os artistas já estão acumulando dívidas ao longo dos anos que já se passaram desde a paralisação. Então, inclusive, dos meses que já se antecederam. Então, a gente já fez um encaminhamento, inclusive para a secretária de Estado, sobre essa dificuldade para que fosse colocado em cota única. A secretária também falou, a secretária de Estado, que não sabe ainda se vai poder ser feito ou qual vai ser o mecanismo. Então, é bom agora a gente aguardar esse decreto de regulamentação do Ministério do Turismo, que acho que ali a gente já vai ter um norte mais claro sobre esse processo de distribuição desses valores. O cadastro é que vai dar conta disso. Porque muito bem lembrado. Vamos dizer, logicamente estou fazendo uma hipótese absurda. Se você tem 2 mil artistas e você tem 3 coletivos inscritos só, a gente sabe para onde vai o dinheiro. Precisa de recurso maior para onde tem mais gente. Exato. Então o que vai dar o norte para a gente, e inclusive a gente já tem desenhado mais ou menos o que vai ser, para onde vai destinado, mas não temos quantitativo nenhum. Esse quantitativo quem vai nortear para onde o rio vai correr, vai ser o cadastro. Por isso, mais uma vez, se cadastra. Agora, e até uma outra coisa ainda relacionada a isso, são os percentuais que vão para o governo do Estado e o que vai continuar no município. Porque até essa questão de divisão de competências que a gente estava falando aqui ainda agora, e como parte dessa competência vai para o Estado e esse recurso seria municipal, não dá para a gente ainda ter uma clareza em relação a esse volume de recurso, porque a gente não sabe qual é o percentual que vai para o Estado para ele fazer os auxílios emergenciais de R$ 600. Então, por enquanto, a gente não dá para dizer em valor ou números mais específicos, porque isso precisa agora ficar mais claro. Complementar uma questão aí também. É importante também tranquilizar as pessoas no seguinte sentido em relação a isso. O artigo da lei, e eu não estou com a lei aqui na mão aqui agora, mas também não é fundamental. O artigo da lei prevê várias situações lá. A nossa intenção é abranger o máximo de possibilidades permitida pela lei. A lei fala exatamente em prêmios, em editais, em projetos, fala em
apoio às instituições, fala em oficinas, fala em cursos. Agora, tudo isso, encontros, pontinhos, tudo isso vai depender exatamente do que o Augusto e o Marcelo disseram. Vai depender da procura. Tem aqui o José André Vilar, está falando sobre capacitação em gestão. Eu vi dessa Não é melhor a gente seguir a ordem para não se perder? Então, Igual eu também ele. acho que é melhor... Voltou? Posso Aí fazer tem aquela da Arlene de Catender. Já achou já, Darlene? Achou a Darlene? Sim, então vou fazer a pergunta aqui. Parece que caiu a live, eu não sei se ouviram o que eu estava dizendo, mas objetivamente, e para concluir, para tranquilizar as pessoas que a nossa intenção é abranger o máximo de possibilidades previstas na lei, ok? Então vou para a próxima pergunta, que tem a ver com aquela que você estava procurando, da Arlene de Catender. Ela diz o seguinte: sou presidente de 2 instituições. Posso cadastrar as 2 instituições e participar dos editais ou projetos, já que são 2 CNPJs? Perfeitamente. 2 CNPJs sem o menor problema. Por favor, inscreva as 2 instituições no nosso cadastro. Se inscreva também como pessoa profissional, trabalhadora da nossa economia criativa aqui da cidade e, enfim, não tem nenhum problema com relação a isso. CNPJs diferentes, personalidades jurídicas diferentes, nenhuma dúvida, nenhuma questão. É só lembrar dos documentos das 2 empresas ou dos 2 coletivos, para que não tenha nenhum problema. Nesse caso ela está falando de CNPJ. Ela vai fazer CNPJ mesmo. Um e outro. Constituída como empresa. Formalmente estabelecidas. Né? Então eu posso... Eu acho que o Rogério está indo nessa Quer que eu leia? Então eu vou ler para você. Próxima pergunta é do Vini Rodrigues, que é produtor daquele festival que eu falei agora há pouco, junto com o Vinícius Henrique, o Segue Som. Ele pergunta o seguinte: há um novo prazo para repasse imediato da presidência da República? Não. Acontece que o presidente, ele sancionou a lei, mas ele vetou a parte em que dava o prazo para o repasse, que eles chamam de descentralização do recurso do âmbito federal para o âmbito municipal. Então a gente não tem esse prazo, isso aí quem vai definir vai ser lá Brasília. Então a gente está aguardando aí, ansioso, roendo as unhas como vocês, mas trabalhando, entendeu? Para deixar, quando chegar a verba, a gente saber o que fazer com ela. Mas inicialmente a gente não tem essa data. O momento agora é de continuar a pressão, todo mundo mobilizado, as pessoas ainda articuladas, pressionar para que seja feito a medida provisória, para que garanta esses 3 bilhões e pouco para o repasse do governo do Estado e do governo federal. Então, acho que nesse momento, acho que o importante é continuar o hashtag Pague Já, para essa pressão com o Congresso, com o governo federal, para fazer o mais rápido possível. Acho que essa mobilização nacional provou a força da classe artística, o quanto esse sistema ainda está articulado e que a gente precisa continuar ainda nesse momento agora de o Pague Já, para essa medida provisória sair e a gente conseguir dar conta, senão daqui a pouco perde até o sentido, porque é uma lei que tem uma característica emergencial. Se isso for daqui a pouco se postergar muito, ele vai perder o sentido da própria lei. Posso falar a próxima pergunta? Na verdade não é uma pergunta, mas eu acho que é importante ser lido aqui. O José André Vilas Boas Melo diz o seguinte: sou professor do Cefet. Se houver demandas por capacitação em gestão, podemos preparar algo para pessoas que trabalhem com economia criativa aqui na região. Me coloco à disposição para ajudar em algo. Parabéns pela iniciativa. Poxa, obrigado. Obrigado. Valeu, José. Sempre importante. Vamos entrar no seu perfil, José, e vamos trocar telefone depois, porque essas parcerias são fundamentais numa cidade como a nossa. Ou se você puder, José, até melhor, para que a gente não fique aqui com um volume de informação difícil depois de procurar, vai em inbox e já coloca para a gente o número de contato, que a gente consegue uma relação com mais facilidade. Bem lembrado. Vou à próxima, hein? A Flávia Robb fala do SATED, mas não é bem uma pergunta. Deixa eu ver se me referi ao SATED no sentido de facilitar o acesso ao registro, principalmente para quem não possa por questões para quem não pode por questões financeiras. Poderiam auxiliar e facilitar o registro.
Entendeu, né? Eu entendi. É um comentário que ela faz, além do... Sim. Domi Júnior, parabéns. Arlene de Catendê, ótimo poder orientar. Cláudia Maior, tem uma irmã que faz artesanato e mora em Três Corações. Artesãos podem receber o benefício? Ótima pergunta, o Cláudia Maior. Alguém quer responder? Não, olharam para mim, né? Eu respondo. A gente entende o artesão como artista, entendeu? Logicamente, é um pessoal que trabalha... Não, gente, a lei. Não, sim. Digo a gente como poder público, né? Então, é lógico que sim. Inclusive, tem uma quantidade imensa de artesãos que já se inscreveram, já se cadastraram, e há que se entender que também foram impactados também, que é o pessoal que está ali muito na rua, entendeu? Principalmente aqui em Nova Iguaçu, que tem um trabalho bonito com a FENIG, né? É um pessoal que está na rua o tempo todo ali produzindo, eles produzem a própria arte e comercializam, né? Então a gente entende não só como artista, também como uma empresa, né? Então é importante que se cadastre sim, é mais do que importante. A gente está aguardando o cadastro de vocês. Eu queria aproveitar e tentar fazer assim uma rodadinha muito rápida que a gente porque a gente também está... Não, é que a gente pudesse dizer também algumas profissões, qual é o perfil desses trabalhadores que a lei ela já indica, né? Então o Perê falou muito bem de artesão, a gente pode falar também de fotógrafos, DJs, malabaristas, técnicos fundamental, de som, de áudio, de vídeo, maquiadores, as pessoas relacionadas à cultura popular. Então, assim, ligada à gastronomia tradicional, quilombolas, comunidades indígenas. Essa lei é muito abrangente e ela tenta dar conta dessa diversidade incrível que é o Brasil. Então, não só as pessoas que estão na frente dos palcos, mas todos esses profissionais que dão o suporte para que esses mecanismos funcionem. Então, maquiadores, iluminadores, gente de moda, contra-regra, toda essa cadeia que faz a roda girar, os produtores, também podem ser beneficiados. Então, na própria lei, quem puder dar uma olhadinha, tem inclusive até falando especialmente sobre isso, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que são relacionados não só à classe artística, mas essa parte de backstage, de trabalhador técnico também da área, e também de cultura popular, relacionado a essa parte de patrimônio de natureza mais intangível. A próxima pergunta é da Cíntia Jocas. Um espaço que oferece aulas de dança, porém não se enquadra no perfil de microempresa e nem pequena empresa, pode ser considerado um espaço cultural? Ou, se o responsável por esse espaço de dança for MEI, cadastrado como instrutor cultural, se existe a possibilidade da inscrição ser submetida como instituição? Posso responder isso? Por favor. A primeira parte da pergunta, Cíntia, mais uma vez, não só pode como deve. O objetivo da lei é exatamente esse, beneficiar quem mais precisa. Então, pequena empresa, microempresa, que foi muito prejudicada pela pandemia, claramente prejudicada pela pandemia, e que a gente sabe que as pequenas e microempresas são as que não têm, via de regra, muito caixa para segurar funcionário, segurar o aluguel, o pagamento de água, luz. O objetivo da lei é exatamente esse, ajudar as instituições, inclusive as que não têm CNPJ. Agora, desde que você comprove a atuação. Aí a segunda parte da sua pergunta. Se o responsável por esse espaço de dança for MEI. Então, se ele é MEI, ele já está enquadrado, ele é pelo espaço cultural, ele é responsável pelo espaço cultural, então ele vai se colocar lá como artista, ele pode se cadastrar enquanto artista, independente de ter MEI ou não, desde que ele, obviamente, comprove que ele tem um portfólio comprovando a atuação dele, e ele pode cadastrar o espaço cultural sendo ele responsável. E aí você opta se você vai cadastrar o seu espaço cultural com o CNPJ ou sem o CNPJ. E você pode fazer os dois cadastros. Pode ou não? Deve. Ok? Então, eu acho que pelo avançar da hora, acho que a gente já pode começar a pensar em caminhar aí para o finalzinho aí e responder. Acho que tem poucas perguntas. Responder o que falta aí
e não receber... Proponho que encerre, né, as perguntas e deixando as pessoas tranquilas, porque a gente vai marcar novos web encontros iguais a esse. Eu Quer gostei falar uma desse. rápida sobre os artistas, os trabalhadores e trabalhadoras, para a gente ter uma noção? Sim, por favor. Teatros independentes, pontos, pontões, escolas de música, capoeira, artes, estúdios, companhias e escolas de dança, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura, centros de tradições regionais, museus comunitários, centros de memória e de patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais e comunidades indígenas, centros artísticos e culturais afrodescendentes, comunidades quilombolas, espaços de povos de comunidades tradicionais, festas populares, inclusive o Carnaval e São João, e outras de caráter regional, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaço público, livrarias, editoras, sebos, empresas de diversões, de produções de espetáculos, estúdios de fotografia, produtoras de cinema, de audiovisual, ateliê de pintura, moda, designer, artesanato, galerias de arte e de fotografia, feiras de artesanato, espaços de apresentação musical, espaços de literatura, poesia, literatura de cordel, entre outros cadastrados também no nosso cadastro municipal. Eu lembrei, Augusto, dentro ainda dessa questão, a pergunta da menina sobre artesãos. Outro dia uma menina me fez a seguinte pergunta: eu sou cadastrada na FEMIG, eu preciso, eu posso me cadastrar como artesão? E essa resposta a gente já deu, deve. Mas mais do que deve se cadastrar, o cadastro da FENIG ele tem um objetivo. É importante que a pessoa faça o cadastro aqui. Mas já tem todos os dados lá. Não, não tem. Os dados que você tem lá são diferentes do que a gente precisa para cá. Então é muito importante que, independente do artesão ter cadastro lá na FENIG, que faça o cadastro conosco também. Ok? Andiamo. Vamos seguir? Sim. A dona Arlene Madsen fala o seguinte: eu tenho uma academia com MEI e outra instituição terceiro setor, com CNPJ. Problema nenhum, pode cadastrar as duas. O Franklin Gama, grande músico da cidade, Marcelo Peregrino, está fazendo questão de responder. Ele diz aqui: entrei agora, me desculpe se já houve esse esclarecimento. Devo me cadastrar mesmo recebendo algum recurso, salário? O senhor Franklin Gama, e assim como muitos, é um grande artista da cidade. E deve sim se cadastrar, porque eu tenho certeza que você tem projetos ali engavetados, entendeu? No seu caso específico, eu sei que você é um cara criador, como muitos são também, mas dentro dessa lei de emergência cultural, prevê, inclusive nos editais, você comprar obras que podem ser usadas depois da pandemia, sejam espetáculos musicais, discos, quer dizer, isso aí vai ser costurado aqui dentro. Então, nesses mecanismos que nós prevemos com a construção de editais e aquisição de obras, eu acho que é importante você se cadastrar. Porque, logicamente, você está empregado, você é professor e tudo mais, você coloca isso na sua pergunta, que você tem uma verba ali mensal, que é da sua atividade natural. Mas também a música é importante para você, e dentro dessa perspectiva você tem que se cadastrar sim, porque você pode acessar as verbas dos editais e dos prêmios, que tem a ver sim com a questão da lei de auxílio, mas não tem a ver com essa verba de auxílio, é outra verba. E tem uma coisa que apareceu muito nas nossas conversas e nas nossas discussões, que passa um pouco por esse lugar, pelo menos aqui em Nova Iguaçu a gente tem esse entendimento muito em comum, que é que a grande quantidade de pessoas que trabalham, que são artistas, que são produtores culturais, que realizam eventos, espetáculos de danças e filmes, e têm um emprego formal. Né? Tem advogados e poetas, arquitetos e artistas plásticos. Então, para o nosso cadastro, uma coisa não interfere na outra. Agora, isso vai interferir, isso vai fazer diferença se essa pessoa quiser acessar o auxílio emergencial. Mas isso são questões diferentes. Né? O cadastro não é obrigatoriamente, mais uma vez falando, só para quem quer acessar esse valor mensal de R$600 para os trabalhadores da cultura. O nosso cadastro é mais amplo e visa outras coisas. Né?
Inclusive os editais de fomento. Sim. Porque aí são todos para você, sim. Como é o nome dele? Franklin. Então, todos os seus projetos, você ganhando ou não desejando receber o valor de R$600 mensais, você pode cadastrar dentro dos editais e prêmios que vão variar. A previsão da lei é de 3 a 10 mil reais. Mais uma pergunta aqui. Posso ir? Tem mais Pode, uma? não. Continua. Domi Júnior, os 10 mil concedidos pela lei ao espaço, no caso um ateliê, é concessão, crédito para pagamento posterior ou real ajuda ao espaço de arte? Boa pergunta também. Domi, muito obrigado pela pergunta, viu? A gente discutiu bastante isso aqui e nosso entendimento, enfim, a lei também acho que é bem clara nesse sentido, esse é um valor que não é um crédito que está sendo dado para posterior pagamento, né? É um repasse direto para esses espaços, também com a previsão de até 3 meses, assim como o auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, e que os responsáveis, os donos desses espaços, eles não têm que devolver esse recurso posteriormente, mas existem contrapartidas estabelecidas aí. E aí a gente entende aqui essas contrapartidas, eu até vou ler aqui esse trecho, que eu acho que fica mais claro, tá? De um material de apoio que a gente tem usado nas nossas discussões aqui. A lei diz que os espaços culturais e artísticos, empresas culturais, organizações culturais, comunitárias, cooperativas e as instituições beneficiadas ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou em espaços públicos de sua comunidade de forma gratuita, em intervalos regulares a serem definidos em conjunto com o ente federativo responsável pela gestão pública de cultura do local. Ou seja, esse valor é um repasse feito para ajudar na manutenção das atividades desses espaços e que tem como contrapartida a realização de atividades gratuitas, prioritariamente para escolas públicas e para as pessoas ali da comunidade do entorno. Então, é isso. Deixa eu fazer um comentário. Faz uma adenda aí que ele falou em 10 mil. É disso que eu quero falar. Então, essa questão dos 10 mil, obviamente as pessoas gravam na memória o valor mais alto. A gente precisa lembrar o seguinte, a lei fala de 3 a 10 mil. Então, quando o edital for para a rua, eu acredito, são os estudos que a gente está fazendo, mas eu acredito num formato mais ou menos assim. A empresa que comprovar o tamanho tal, ou então o custo com o projeto precisou de mais verba, é a empresa que precisa mais. Atingiu mais pessoas, por exemplo, eu não sei exatamente qual o critério que vai ser adotado, mas provavelmente, muito provavelmente, eu não vejo de maneira diferente, vai ter que haver um escalonamento para saber quem vai receber 3, quem vai receber 6, quem vai receber 10. Então, todo mundo que vem conversar comigo sobre esse valor só fala em 10 mil, 10 mil, 10 mil. Lembrando a todos que não é um valor único de 10 mil, a lei fala em 3 a 10 mil, ok? Então, só para pegar uma colaboração na fala do Rogério, esse critério a gente tem planejado, já existe também um desenho, que seria com uma metodologia muito próxima a concursos públicos, para você ir pontuando. Então, se você possui tantos funcionários, se você desenvolve tantas atividades, se você já faz contrapartidas sociais, então você tem um público impactado. E essa construção dessa metodologia, a gente vai fazer neste momento, quando já puder estar lançando isso para a rua, também com a ampla participação das pessoas. O Conselho vai estar participando nessa construção da metodologia, a sociedade civil, para a gente entender quais vão ser os melhores critérios para que a gente possa depois colocar na rua com uma certa velocidade. Então, a nossa intenção é que funcione como se fosse realmente um concurso que vai pontuando, que vai escalonando os valores para esse habilitou, conseguiu tal pontuação. E aí a gente consiga entender quais os valores que atingiram o valor de 3 mil, o valor de 4 mil, o valor de 6 mil, até chegar aos 10 mil.
E aí a gente consegue entender uma dinâmica com mais objetividade na separação desses valores para que tenha um critério relacionado também a por que este recebeu o valor de 3 e esse recebeu o valor de 10. São 8h30, a gente tinha se comprometido a fazer uma hora de live por hoje. A gente já passou... Tentar acho que já finalizou, né? Tem afunilar. mais perguntas? Isso que eu ia ver. Eu acho que tem uma... De Tem repente duas faz em bloco, perguntas. Rogério, a gente comenta tá. e... E depois... Só tem duas perguntas. Tá, e depois do Domi Júnior ali morreu. Cara, eu proponho só tem duas perguntas. Então tá, então faz as duas. Essas faz as duas logo e a gente dá uma boa noite. Então tá aqui. A primeira é do Vini. A prefeitura e ou secretarias de cultura poderão usufruir também dos recursos da Lei Aldir Blanc através de contratos com bens e serviços voltados para ações culturais? Não. Se elas vão poder usufruir? Não. A prefeitura Não. e secretarias... Aí ele bota sem a de cultura. Eu acho que ele está se referindo às secretarias que não sejam a de cultura. Secretaria de Cultura. Não, inicialmente não. Sentido. O dinheiro, assim não pode. o dinheiro é uma verba de auxílio à sociedade. A sociedade civil. Entendeu? O que nós vamos, na verdade, usufruir é, na verdade, que a gente que vai ter toda a cultura em si aqui. Vai estar fervilhando por causa desses editais que vamos criar. Mas nenhum dinheiro desse montante que vai ser repassado do governo federal, a Secretaria de Cultura pode utilizar. Todo esse dinheiro é para a sociedade. Exatamente. A prefeitura ela vai só fazer a ponte, né, entre Exato. essa verba e a sociedade civil. E assim, a gente não pode comprar nenhum refletor para o teatro, a gente não pode fazer reforma no Complexo Cultural de Nova Iguaçu, a gente não pode construir um novo espaço, a gente não pode fazer nada disso. A função do poder público, nesse caso, é de mediar essa relação, ouvindo a sociedade civil, e por isso esse momento aqui para a gente é tão importante, estabelecendo esse diálogo, entendendo quais são essas demandas, e por isso o cadastro também é tão importante, para que a gente faça o uso dessa verba da melhor maneira para a sociedade como um todo, e não em benefício da gestão pública nesse caso. E a lei é muito clara quando fala sobre essa questão do poder público não poder usufruir e nem de grandes empresas de cultura ligadas a grupos de empresários. Por exemplo, uma casa de show que já tem financiamento de uma telefonia, de uma fornecedora de energia elétrica. Então, assim, essas grandes empresas que já têm um financiamento de grupos de empresários também não é a finalidade da lei, como também não é para o poder público. Então, só para a gente ficar com essa clareza maior, que ela é uma lei de emergência. Então, a sociedade civil e especialmente as pessoas com mais vulnerabilidade é que vão estar sendo melhor avaliadas e pontuadas para esse recurso. Olha só, quer falar? Não, próxima pergunta. Tem um ateliê online, mas não tem MEI ou CNPJ. Posso fazer o cadastro como artesã? Sim, né? Pode, aí eu vou responder. Pode como artesã e pode cadastrar o teu espaço cultural, o teu ateliê como espaço cultural. Você pode fazer, Camila, 2 inscrições, tá? Você como pessoa física e o seu ateliê enquanto espaço cultural. Agora, tem mais uma informação importante que a gente não abordou aqui, que eu acho importante esclarecer. Online. Sim. Atividade, a lei prevê questões ligadas, ações ligadas a multimídia e transmídia. Então, é importante o pessoal aí das redes, da internet ficar ligado que a lei prevê recursos também voltados para a área de multimídia e transmídia. E eu queria até aproveitar para dar um exemplo, até de uma pessoa que a gente citou antes e que eu só fui me dar conta disso hoje quando estava tomando banho para vir para cá. Mas a gente discutiu muito sobre transmídia, multimídia, sobre esse lugar híbrido da internet, que está sendo, nesse momento, uma plataforma com muito mais visibilidade por conta do isolamento social, mas que já tem grupos que atuam nesse campo há algum tempo. Eu acho que um exemplo para a gente aqui da Baixada nesse sentido é, inclusive, o Estúdio Rock Pense, que é um projeto realizado pela Jordana Moreira, conselheira de cultura aqui da cidade, que é exatamente isso, um registro desses encontros das mulheres com as suas bandas, enfim, gravando
esse material com uma hiper qualidade em estúdio e disponibilizando na internet. Então, para você que tem as suas atividades realizadas exclusivamente na internet, isso não é um problema para o nosso cadastro, você também é um trabalhador da cultura e pode ser contemplado com as nossas ações. Eu contei errado, eram 3 perguntas, então na verdade a última pergunta é agora. Então vamos lá. É porque a pergunta era grande, aí veio a ver mais, aí não apareceu. Vamos lá, Cíntia Jocas, última pergunta então para a gente encerrar daqui a pouquinho com Augusto Vargas falando algumas palavras de encerramento. A pergunta da Cíntia Jocas é a seguinte: no modelo da carta de indicação do representante do coletivo ou espaço cultural, há um espaço destinado ao recolhimento de assinaturas. A inscrição sendo realizada como espaço cultural, quais são as pessoas que devem assinar o documento? No caso, as pessoas que participam daquele coletivo. Como espaço cultural? Isso, como espaço cultural. Como espaço cultural... As pessoas que realizam atividade nesse lugar. Vamos dizer que fosse um espaço que o Bion falou bem. Vamos dizer que seja academia. Tem aula de capoeira, disso, de mudança, de não sei o quê. As pessoas que realizam a atividade naquele local. E tem alguns documentos que o mais importante, a gente colocou ali, ao invés de a gente responder, vocês vão precisar passar essas respostas para a gente. Tipo, vocês entendem quem é o representante desse espaço? Então, assim, como é que vocês entendem quem é essa pessoa? É mais para a gente pensar numa organização. Então, o ideal é essa pergunta voltar para você, para que, se você entende quem é o representante desse espaço, e as pessoas que observam que ele representa, vão ser as pessoas que vão precisar estar assinando. A ideia é só para não ter duplicidade mesmo de representante ou algum tipo de fraude. Então é mais tranquilo em relação a isso. Eu queria complementar uma informação sobre isso. Que assim, a diferença entre espaço cultural e coletivo artístico, ela é muito... como é que eu vou te dizer? Muito sutil. Um espaço cultural, na minha opinião, é um espaço. A sua atividade cultural, ela acontece em algum espaço, né? Vamos dar um exemplo. Um evento de rap que é feito frequentemente na Via Light. Eu considero como espaço cultural. É público, não há nada que impeça que seja no espaço público, que a sua atividade cultural seja realizada no espaço público. Mas é o que a gente está falando na verdade. Isso é muito sutil. Mas vamos supor que esse grupo de rap que faz um evento frequente na Via Light, se considere mais um coletivo artístico do que um espaço cultural. Tudo bem, se inscreve lá como coletivo artístico, não tem problema nenhum. Agora, de qualquer maneira, é importante coletar as assinaturas das pessoas que participam, porque se a pessoa não comprova, pensa com a gente, a pessoa não comprova, inventa lá que faz uma atividade, só tem a assinatura dela, gente, vai estar tirando de quem realmente precisa, não é justo com quem realmente realiza uma atividade cultural. Então é isso, é uma questão muito sutil que, na minha opinião, separa o que é o espaço cultural do coletivo artístico. Por exemplo, um grupo de rock. Eu, Rogério Costa, estou falando por mim, não a Secretaria de Cultura pode ser que tenha uma visão diferente, a comissão que vai avaliar pode ser que tenha uma visão diferente, mas uma banda de rock. Como é que você escreve uma banda de rock no cadastro? Eu considero uma banda de rock um coletivo artístico. Eu considero um grupo de samba, um grupo de pagode, um grupo de forró, um coletivo artístico. E todos os artistas daquele coletivo artístico precisam se inscrever como artistas individuais. Porque hoje ele está na banda, amanhã pode não estar mais, amanhã ele pode estar tocando voz e violão no barzinho. Ele é um artista, também pessoa física. Ok? Era isso que eu precisava falar. Vamos lá, vamos fechar. Sugiro palavras de encerramento. E depois chuva de coraçãozinho. Acho que o que nós nos propusemos a fazer aqui com essa comissão, acho que chegamos num resultado bastante interessante. Agradecer ao prefeito Rogério Lisboa por ter dado essa oportunidade de a gente estar desenvolvendo as políticas de cultura da nossa cidade. Dentro do município de Nova Iguaçu, na nossa prefeitura, existe também uma complexidade de uns arranjos
com outras secretarias que estão dando suporte para a gente. Eu queria agradecer já a Secretaria de Planejamento, Fazenda, a Procuradoria, Contabilidade, Tesouraria, a CPL, que é a Comissão Permanente de Licitação, e a FEMIG. E a troca de experiência através da Secretária de Estado de Cultura, Daniele Barros, também está sendo muito importante. A deputada Benedita está fazendo um trabalho fantástico, Benedita da Silva, que foi o início, Jandira. E para a gente um orgulho enorme o deputado Áureo, que é daqui da Baixada Fluminense, do Duque de Caxias, fazer parte dessa relatoria de uma lei importante para todo o coletivo artístico do nosso país. Então, para a gente deixa aqui cada vez mais externado a alegria de ter um deputado da nossa região fazendo parte dessa comissão e a gente poder estar almejando um futuro um pouquinho menos dolorido para todas as pessoas que estão passando uma dificuldade muito grande aí dessa cadeia produtiva e artística. Só mandar um alô para o Ramon Lima, áudio e vídeo, entendeu? Ele que esteve aí no comando. Olha só, todo mundo sabe que eu tenho um coração grande. Entrou uma pergunta depois que eu disse. Meu a pergunta é muito simples e é rápido de responder. Sim, não. Leopoldo Girão, sempre fui envolvido com atividades culturais e comunicação. Hoje tem uma web rádio com viés na economia criativa, inclusive dando visibilidade a artistas locais. Podemos ter acesso ao auxílio? Sim. Pode, quero fazer 2 agradecimentos, 2 super parceiros nesse período todo que a gente está na Secretaria de Cultura. Miguel Ribeiro, ex-presidente da FEMIG, e Fernando Cid, ex-secretário de Turismo e Meio Ambiente. Muito obrigado pela parceria que vocês sempre tiveram conosco aqui. Um abraço a todos. Leopoldo Girão está respondido? Já. Só você falar agora. Não, acho que já Encerrou Peregrino. Está congelado, as pessoas não estão vendo a gente, né? Dá só tchau, então. Agradecer, até o próximo web encontro e acompanhe a nossa fanpage. Eu queria só dizer para as pessoas enviarem as perguntas para a página da Secretaria e reforçar que nós teremos um atendimento especial só para tirar as dúvidas da lei. Então, a gente vai também divulgar na página da Secretaria esse telefone e vocês podem ligar de segunda a sexta, das 15 às 17 horas. Das 15 das 14. 14 às 17. Das 14 às 17 horas. Isso. E a gente vai divulgar também na página. Acompanha a página. Porque a nossa fanpage vai colocar o site com todas essas dúvidas, inclusive o conteúdo desse vídeo de hoje, desse primeiro web encontro, vai estar também na nossa fanpage. Então, o ideal é você acompanhar as nossas redes sociais, porque a gente vai ampliando cada vez mais o nosso diálogo. Tá certo? Adeus, tchau para todo mundo. Valeu. Cortou, amor? Vocês tinham que ficar sentadinhos aqui não tempo. Tá travado, a gente não tá aparecendo. Tá travado. Só tá Ia ficar tipo assim, ó. Tipo a gente fingir que tava Aquele, Se encerrar o vídeo, se encerrar esse vídeo agora, não poderá escolher e ressalvar. Ih, Como é que é? se encerrar. Se encerrar. não tem como salvar? Espera destravar. Desliga a câmera e espera destravar. Corta o som, desliga a câmera e espera destravar. Mas foi bastante interativo, né? Achei bacana. Foi bom. Ó, críticas.